Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já peço o seu like, senta o dedo no like aí pro YouTube entender que nosso conteúdo é relevante. Inscreva-se no canal, porque nós queremos chegar a 1 milhão de inscritos nos próximos anos, eu acredito, talvez aí uns 2 ou 3 anos. Então, inscreva-se no canal, 50% das pessoas que assistem aos nossos episódios não estão inscritas no canal, para ajudar a gente aqui, beleza? Estamos hoje com a Probiótica, o nosso patrocinador que ajuda o canal a se manter. Você pode usar o cupom ESLEN lá no site da Probiótica para você conseguir um desconto na sua reposição mensal de suplementos. Creatina, whey, gel carboidrato, carboidratos em geral para você conseguir suplementar no seu treino de endurance, né? Ciclismo, natação, corrida. E também tem opções de barrinha de proteína e etc. Cupom ESLEN você garante um desconto no site da Probi. Beleza? Hoje nós estamos aqui com o Zé, que já é da casa. Quantas vezes já, Zé? Boa pergunta, umas eu 5? Acho que é a quinta. Talvez umas 5 quinta já, né? Vez. Legal. Já falamos sobre ACT, já falamos sobre ansiedade, já falamos sobre Guimarães Rosa. E agora nós seguiremos nessa, como diz o jornalista, esteira dos fatos, indo pelas artes, já que nós falamos no último episódio sobre o livro do Guimarães Rosa, né, O Grande Sertão Veredas, que você considera como um livro muito importante aí na sua vida. Acho que vale a pena a gente seguir nesse caminho. E desde já te perguntar, por que o Grande Sertão Veredas é um livro importante para você? Por que é importante para mim? Ou seja, por que a literatura, na ideia de uma arte do Guimarães Rosa, impactou tanto você? Boa. Então, posso começar a responder essa pergunta pensando sobre qual a importância da arte na minha vida, né? Sempre tive muita curiosidade e vontade de ler e tocar, experimentar formas diferentes. E recentemente eu venho pensando mais sobre isso, Wesley. Qual que é o papel da arte? Por que é importante para a gente, né? E aí, resumido, assim, eu estou chegando à conclusão cada vez mais que a arte ajuda a gente a se relacionar com o mundo. Então essa é uma forma mais básica para a gente pensar a importância do Grande Sertão Veredas. Porque partindo desse pressuposto que a arte é um instrumento que a gente usa, os seres humanos usam para se relacionar com o mundo, Grande Sertão Veredas é uma obra que me ajuda a entender como o mundo funciona e como a gente se relaciona com os desafios do mundo. Então o personagem central do Grande Sertão Veredas vai falando sobre o aprendizado dele, a vida dele, e ele fala de um jeito que me ensina muito a respeito de como as coisas funcionam e como a gente deve lidar com os desafios. E aí hoje você está estudando mais isso por quê, Zé? Eu tenho um projeto que se chama Trança, né? Aliás, toda vez que eu venho aqui, eu falo de alguma maneira, mas antes eu falava como uma ideia. Eu lembro que da primeira vez a gente falou de ACT, aí você me perguntou no final, assim, quais são os projetos novos e tal. Eu falei, eu quero ter um projeto em que a gente faça discussão sobre ciência, filosofia e arte, né? E agora ele é realidade, está acontecendo. E o nome trança, imagina porque você trança tudo isso. É como um entrelaço, né? Então imagina que tem os 3 fios, que são ciência, filosofia e arte, e aí eu pego um tema, a cada 4 meses tem um tema diferente, e aí eu tento trançar esses 3 fios, né? E aí isso me fez me aproximar mais de um estudo um pouco mais formal, assim, de arte, de filosofia também, e de ciência, o que tem sido muito enriquecedor para mim e tem sido muito bom compartilhar também com o pessoal que está lá no Trança, né? Legal. Antes da gente entrar aí nas obras que você julga interessantes pra gente, ou que te ajudaram a compreender o mundo, como o Grande Sertão Veredas, né? Imagino que tem outras que você vai trazer aqui. Eu gostaria de fazer uma provocação. Vamos lá. Você comentou que Grande Sertão Veredas é uma obra de arte da literatura, né? Uma obra literária que te ajudou a compreender o mundo. Recentemente eu estava lendo um pouco sobre, até deu uma polêmica, não sei se você viu, que uma professora da USP, né, disse que o autor de
Torto Arado não era literatura, né? Que era um best-seller, mas não era literatura. E ela citou outros 2 autores, ou outras 2 autoras, uma francesa, salvo engano, que eu não lembro o nome, vou confessar que eu li por cima. Não sei se você viu essa polêmica. Eu vi, mas eu também não lembro, eu só lembro do Torto Arado mesmo. Aí eu terminei de ler o livro da Ayn Rand, A Revolta de Atlas, que embora eu discorde de muita coisa em termos de filosofia da autora e também de visão de mundo da autora, eu estava no meio do livro, né, que é 1.200 páginas do livro, bem extenso. Eu estava lendo na metade do livro quando eu me deparei com esse debate sobre literatura. Falei, pô, mas por que não é literatura? Daí eu fui pesquisar o que é literatura. E aí, assim, isso é uma discussão que não cabe a mim, tá? Eu vou trazer aqui só como a título de provocação para você. E aí depois a gente entrar em outros temas também, usando isso como bojo. Pelo que eu vi, e de novo, pessoal, não sei nada disso, não li nada disso, foi só um aventureiro olhando coisa na internet. Se tiver alguém especialista na área, peço desculpa se eu falar alguma bobagem, deixa aqui nos comentários a correção. Pelo que eu vi, uma das definições de literatura, assim como todo conceito abstrato, tipo ciência, a própria arte, é muito difícil definir em uma frase, né? Mas pelo que eu levantei ali, há alguns teóricos, incluindo essa professora da USP, que eles definem literatura como um texto que conta mais que uma informação. Diferente de um texto jornalístico, que tem como objetivo você informar a pessoa, ou diferente de ler um manual técnico, que tem como objetivo você resolver um problema, a literatura, ela gera em você sensações diferentes e te passa... É como se você não só lesse a história, mas você vivesse a história. E normalmente o mecanismo para isso ser feito é a estética literária. O Guimarães Rosa tem uma estética... Você lê Guimarães Rosa sem o nome dele, você sabe que ele é Guimarães Rosa, né? Você lê, por exemplo, se você lê a Ayn Rand, com todo respeito aos fãs da Ayn Rand, você não sabe que é ela. Se apagar o nome dela e você ler um texto sobre outra coisa que não tem a filosofia dela embutida. Deu pra entender? Uhum. Guimarães Rosa, ele pode falar sobre creatina. Se ele escrever do jeito dele, você vai saber que é Guimarães Rosa. Vargas Llosa, igual. Saramago, igual. Virginia Woolf, igual. Kafka, com aquela coisa burocrática dele, igual. Daí veio a crítica. Eu não vou entrar no mérito se é ou não literatura, mas daí veio a crítica da autora. Eu nunca li um livro dele, mas a autora disse que é um texto muito comum, assim, daí... E aí ele respondeu dizendo que esse debate da estética, para ser literatura tem que ter uma estética própria, já é um debate ultrapassado, né? Mas o ponto é, diferente do manual técnico e de um texto jornalístico, a literatura, a obra literária, ela passa uma coisa... Você vive o texto, causa em você, até o que Aristóteles chamou de catarse, que é você ter aquelas emoções, angústia, sensação, alegria, e depois você tem o que ele chamou de purificação espiritual, né? No final do texto você purifica. Ou o que Vargas Llosa disse que é uma sublimação da vertigem do mundo real. Enquanto você entra no livro, o mundo real silencia. E você fica no silêncio dentro do livro. Portanto, o argumento de que a literatura é literatura via estética, porque a estética tem essa capacidade como ferramenta de transformar você, criar em você uma coisa que um livro-texto de ensaio de psicologia não consegue, um texto jornalístico não consegue, um manual técnico não consegue, uma placa de trânsito não consegue. Partindo desse pressuposto, agora vem minha pergunta, desculpa aí, pessoal. Partindo desse pressuposto, a gente pode concluir, partindo desse pressuposto, tá? A gente pode concluir que existe uma literatura melhor que outras literaturas. Eu acho que nem todo escritor é um Guimarães Rosa. Eu acho que ele está acima dos outros escritores. Isso existe na arte também, Zé? Cara, tem muitas reflexões a partir dessa pergunta. Primeira coisa, eu vou te falar da minha perspectiva. Eu me interesso menos por essa discussão a respeito de que nome a coisa tem. Isso como uma escolha de perspectiva, por onde eu quero enxergar o mundo. Eu vou dar uma volta também, tá? Vamos fazer uma pequena digressão para a gente poder discutir isso. Tem um filósofo que chama Stephen Pepper, que ele vai falar sobre as diferentes perspectivas que a gente tem a respeito do mundo.
Porque como a gente pode ter maneiras diferentes de enxergar o que está acontecendo e por que as coisas acontecem. E aí ele diferencia 4 visões de mundo diferentes, cada uma com uma metáfora que ajuda a gente a entender essas maneiras de enxergar o mundo. Uma delas ele chama de formismo, se eu não me engano. E que é você descobrir o que as coisas são dando nome para elas. Então, quando essa professora de literatura está falando isso é literatura, aquilo não é literatura, ela está dando um nome para a coisa e está falando, eu entendo desse assunto porque isso tem esse nome. Né? Um botânico que vai enxergar uma árvore vai falar, isso aqui é um ipê, isso aqui é uma seringueira. Isso você dá um nome e você conhece o mundo a partir do nome que a coisa tem. Só um parênteses, ela não disse que o texto é ruim. Exato. A definição, exatamente. E essa é uma discussão super genuína e legítima, mas não é uma discussão que me interessa. Se eu for escolher estudar, eu não quero estudar que nome as coisas têm, né? Porque a gente não tem tempo de estudar tudo, certo? Então eu deixo a discussão do nome da coisa para ela. Tá tudo bem, se ela quiser chamar de literatura ou não, se quiser dar um outro nome, para mim tá tudo certo. Uma outra maneira de estudar o mundo e como as coisas são é a partir do desenvolvimento de algo, desenvolvimento histórico. Então você vai estudar a história do planeta Terra ou o desenvolvimento de um ser humano, como é. Então você estuda embriologia, como é o processo de envelhecimento e tal. Você está estudando, isso é organicismo. Você vai estudando como um organismo se desenvolve ao longo do tempo. Qual que é o primeiro mesmo? Primeiro eu acho que é formismo, mas eu não lembro se tem esse nome. De tão pouco interessado que eu estou no nome em si. Mas eu acho que é formismo. Seria nominalismo, assim, né? Você dá nome para as coisas. São 4 que ele fala. O terceiro é o mecanicismo. Que até depois algumas pessoas preferiram mudar esse nome, porque mecanicismo ficou meio pejorativo até. Mas é uma forma muito legítima de você querer entender como uma coisa é. Se eu quero entender como esse microfone eu posso abrir ele e entender de que partes ele é constituído, como essas partes se relacionam. Eu posso entender como um corpo humano se constitui. Eu posso entender as áreas do cérebro. Você estudou muito isso, né? Como o cérebro se divide, né? Então você vai ver lá córtex pré-frontal, área de Broca e tal. Você vai entender como o cérebro funciona a partir das partes diferentes. E a quarta, que é a discussão que mais me interessa, é o contextualismo, que é entender o que acontece no contexto em que acontece. Perfeito. Essa é a discussão que mais me interessa estudar. Os pragmatistas, por exemplo, William James, né, que são filósofos pragmatistas, eles são contextualistas. Eles estão menos preocupados em dar nome para as coisas e discutir qual é o nome de cada coisa. Eles estão interessados em o que acontece, em que contexto acontece, para que serve, qual é a função daquilo. Né? Então, quando eu falo para que serve a arte, é isso que eu estou interessado. Agora, existe arte melhor ou pior? Eu acho um bom caminho a gente pensar em arte melhor ou pior. Só que como eu sou contextualista, eu vou perguntar em que contexto, não é? Então, de repente, uma leitura que funciona bem para alguém que vivia no século XV, de repente não vai fazer tanto sentido para agora. Ou uma obra de arte que faz muito sentido na Islândia, de repente aqui no Brasil faz menos sentido. Agora, tem algumas obras que são tão espetaculares que elas transcendem o tempo e o espaço e que continuam fazendo sentido, né? Então, esses grandes clássicos, eu poderia dizer que são obras que têm um valor maior do que outros, né? Eu li o Torturado, eu acho um bom livro, assim, eu gostei, né? E para mim, então, é uma obra de arte, porque me tocou, achei uma boa história. No mesmo nível que o Grande Sertão Veredas me toca? Não. Mas as barreiras, as fronteiras, elas não são tão claras mesmo, né? Quando você falou, diferenciou literatura e jornalismo, por exemplo, na hora eu pensei no Euclides da Cunha, né? E os Sertões, né? Os Sertões é uma obra de jornalismo, é uma reportagem, mas é uma obra que tem um valor literário, né? Eu entendo o que essa crítica fala quando ela fala sobre a forma, né?
Então, a literatura está mais relacionada com a forma com que se conta, mais do que com o conteúdo da obra, né? Mais do que uma história, a história que é contada, é como ela é contada. Se você pegar, por exemplo, o Velho e o Mar, do Hemingway, você já leu? Li, eu adoro. É um texto, a história não tem nada demais. Mas a forma que ele contou, muito amarrado, inclusive quando ele endereçou pro editor dele, ele falou assim, e é um livro pequenininho, né? Ele disse que essa provavelmente é a minha maior contribuição literária pro mundo. Isso é muito incrível, e é um né? texto, é uma história muito simples. Ele conseguiu tirar de uma história simples um valor gigantesco, em parte por causa da forma. Porque ele escreveu de uma forma muito amarrada, né? Muito direta. Só com cada frase tem o seu lugar, é muito específica. E eu acho que tem a ver com o que você falou, quando você citou Vargas Llosa, com essa coisa de você... Um autor, às vezes, consegue te colocar na história, né? Você tá ali. No Velho e o Mar, você fica amarrado ali. Você tá ali, né? Junto com o velho Santiago, né? Dentro do barco. Se você pegar, por exemplo, o Adultério da... Bom, você não leu, né? Ah, vai ter que ser. Desculpa, Zé. O livro é de 1830, então dá pra dar spoiler. Já foi, ele foi escrito há um tempinho. Mas isso é outra coisa. Como o principal é a forma... exatamente isso. O spoiler não tem tanto, né? O Madame Bovary, do Gustave Flaubert, ele demorou 4, 6 anos pra escrever. Um cara ficcionado por ter a palavra correta no lugar correto. Só que o livro, a história... Não é grandes coisas. É uma mulher normal que trai o marido e no final se mata com arsênico. Só que o jeito que ele escreve, cara... Total. Eu te contar o que aconteceu, muda nada. Você vai ter que ler pra pegar a forma, entendeu? E provavelmente na literatura mundial não foi a primeira mulher a trair o marido e se matar. E outros, a mulher traiu o marido e se matou. Só que nem todos são igual ao do Flaubert, porque a forma que ele escreveu é uma forma diferente. Boa. E isso é uma dica boa para quem não tem tanta familiaridade com essas grandes obras e tal. Às vezes eu percebo que as pessoas ficam com uma pressa de querer entender a história. Ah, mas eu não estou entendendo a história. De repente você não precisa entender a história. O Grande Sertão Veredas, por exemplo, demora 100 páginas para você começar a entender a história. Só que nessas 100 páginas tem um tanto de coisa que acontece pela forma com que ele conta e as pequenas histórias que vão acontecendo, e que isso já é você vivenciar, mas as pessoas às vezes querem entender um enredo, né? Uma trama narrativa. Acho que é vício de filme, né? Ou vício de querer... Desses filmes que tem o ato 1, ato 2 e ato 3 muito bem delimitado, que acaba... Ou as séries na TV que acabam antes do intervalo com uma deixa e você fala, meu Deus, eu tenho que ver o que acontece depois. E você acaba esquecendo de digerir a forma que ele está construindo, né? E também por ter essa... Por querer saber a coerência das coisas, né? Como as coisas são e o que acontece. Então, às vezes, as pessoas acham que interpretar uma obra de arte é você contar o que o autor estava querendo dizer. A gente fica preso no significado das coisas, assim, né? Eu estava discutindo com o Vitor, o Vitor da BPB, Sim. que é filósofo, sobre arte um tempo atrás, que a gente saiu para almoçar. E aí ele me apresentou um filósofo chamado Denis Dutton. Não sei se você já ouviu falar. Denis Dutton. Dutton, não. Ele é um filósofo da arte. Eu acho que eu já vi um D-A-T-O-N. Ou será que é? Dutton. Mas não, é Dutton. É Dutton. Com Então, 2 T. eu não conheço. Ele tem Eu vou ler isso aqui, esses 12 argumentos, esses 12 critérios dele. E aí depois a gente entra nas obras, mas só pra gente finalizar esse primeiro ponto de arte, conceito e tal, acho que é interessante. Claro. Até pra você e pra público que conhecer essa ideia. Ele tem um texto, o Denis Dutton, intitulado Um Argumento Naturalista para a Arte. Que nesse texto ele tenta, é aberto na internet o texto, é bem longo assim, mas ele tenta basicamente refutar algumas escolas que pretendem dizer o que é arte ou não. Em especial, ele até cita o Kant, que parece que o Kant tinha umas ideias de que para ser arte tinha que ter cor. Você sabe dessa? O Kant procurou entender o que uma obra tinha para ser considerada uma obra de arte ou uma obra de bom gosto, né? De um valor, como se o valor da obra tivesse um valor universal. Assim, né? Existem obras de arte que são boas por si só. Mas parece que ele cita que tem que ter cores ali. Eu não lembro exatamente dos critérios que ele usou, mas ele
queria definir os critérios que faziam com que uma obra de arte fosse boa. Perfeito. Ele cita outros filósofos, até mesmo Tolstói. Ou era o Tolstói que queria que tivesse... O Tolstói fala da expressão emocional da obra. Então, para o Tolstói, uma obra de arte é algo que você... Então, o autor, ele sente algo, ele sente uma emoção e ele exprime essa emoção na obra. Inclusive, ele disse que alguns textos dele nem eram obra de arte, né? O Tolstói. O Tolstói, porque não vinha dessa emoção. Exatamente, né? isso. Aí ele cita vários. Um outro que ele cita é a escola institucionalista, que é um grupo de pessoas ou um museu que diz isso é arte, isso não é. Né? Então ele vai descendo... Posso ir comentando Sim, enquanto você favor. fala alguns? Beleza. Tá. Aí ele vai tecendo as ideias do porquê todos esses sujeitos, eu peço desculpas aí ao público, eu não lembro o que ele critica de cada escola, digamos assim, ou, sei lá, fenômeno, instituição, mas ele vai tecendo críticas a cada uma das formas e ao final ele sugere a dele. Ele diz que nós deveríamos utilizar a lógica evolutiva do Darwin para a gente conseguir considerar o que é arte ou não, porque nós temos... Porque a arte meio que se criou junto com a expressão humana e, portanto, tem alguns critérios que nós poderíamos definir que é arte ou não. Só que olha que legal. Ele dá 12 critérios. 12 critérios para definir se é arte ou não. Primeira coisa que a galera pensa quando a gente fala de 12 critérios é: quantos desses 12 tem que ter para ser arte? Ele diz que não tem. Todos, se tu tiver um, já é arte. Só que tu tiver os... qualquer um dos 12. Qualquer um dos 12. Só que tu tiver os... Bem inclusivo. Só que se você... Aí que tá. Só que se você tiver os 12, você é muito mais razoável. Você é... Digamos que aquilo é muito certeza que aquilo é arte. Se tiver um, fica num lugar meio nebuloso. Ou 5, meio nebuloso. Legal. Exemplo. A metáfora que ele faz é sobre... Imagina um objeto sólido e um objeto líquido. Muito líquido. Uma substância líquida e algo sólido. Digamos que você vai liquefazendo o sólido. Que momento ele começa a ser líquido? É difícil achar esse momento. É um contínuo. A hora que fica pastoso, purê, será que é líquido já ou será que ainda é sólido? Ele diz que tem algumas tentativas de arte que são sólidas. Claramente aquilo ali não poderia ser enquadrado como arte. Tipo, sei lá, a Ava riscar numa folha por causa de um reflexo da mão dela com um lápis que eu amarrei. É arte? Para ele, não, né? Não. Agora, se você vê o teto da Capela Sistina, já tá bem no líquido aqui. A gente já consegue. Mas e os que ficam no meio? Exato. Entendeu? Aí é que é o ponto. Mas olha os critérios. Vou ler aqui para você. Vou pedir com licença aqui para ler esses. Aí eu só vou dar uns pitacos de vez em quando aí. Primeiro critério para ele. E depois ele tem 2 desses 12 que são os mais importantes. Ao final eu falo. E aí, se você quiser chutar no final os 2 mais importantes... Ele vai falar os 12 e depois ele fala desses 12, quais são os 2 mais relevantes. Tá bom. Inclusive à luz das tentativas anteriores de definir arte. O primeiro, prazer direto. Prazer? Direto. Direto. A arte é fonte de prazer experiencial imediato, apreciada por si mesma, não por sua utilidade. Ou seja, se essa garrafa tivesse pintada ou construída de um jeito, ela tem que ser agradável não por ela carregar água, mas pelo que ela é, entendeu? Não pela utilidade dela. Sim, você, sei lá, está vendo uma obra de arte, aí é uma praia. E aí você fica com vontade de viajar, você olha aquela obra e você fala, nossa, vontade de viajar, e você vai, compra passagem e tal. Aquilo não é a função da obra de arte. Isso, exatamente. Né? Você está usando ou uma figura de um nu e a pessoa ficar excitada com aquilo. Não é exatamente a função da obra de arte. Ou você vê... Exatamente. Ou você vê um quadro e fala, eu vou usar esse quadro como uma bandeja para carregar um negócio porque é um quadro duro e forte. Não, a obra é outra coisa. Não é para usar como bandeja, né? Tem aquela história a flor é bela por ser uma... A rosa é bela por ser uma flor. Exatamente. Segundo critério. Aptidão ou virtuosismo. Exige e demonstra habilidade técnica especializada, muitas vezes admiráveis. Eu não consigo fazer o que Guimarães Rosa fez. Eu não consigo pintar igual o Michelangelo. Isso é legal, né? Eu não consigo tocar igual, sei lá, o Vivaldi. É um negócio que você olha e fala, pô, além de me dar prazer, é uma coisa que eu não sei fazer. E agora é importante levar em consideração. Eu falei que eu ia dar uns pitacos. Vai, por favor. Porque
não necessariamente esse virtuosismo envolve uma técnica apurada da maneira como a gente considera que é uma técnica apurada. Por exemplo, Dorival Caymmi tocando violão. Esse é um bom exemplo, que eu acho um violão excepcional, mas é completamente diferente do que se considera tocar bem um violão. Perfeito. É diferente. Ele toca bem, mas é do estilo dele. Se ele for para um professor de violão, o professor iria falar, olha, Dorival, você põe a mão aqui, o braço tem que fazer assim. Ele fazia diferente e funcionava bem. Perfeito. O outro exemplo, acho que é Ulisses, quando James Joyce escreveu, né? Ninguém escrevia daquele jeito. Exato. E do nada um cara escreve e a gente fala, não, você está fazendo errado. Só que aí tem um outro, depois aqui na frente ele vai falar que se o virtuosismo estiver dentro, ou se você estiver dentro de uma escola tradicional, é mais um ponto para você. Eu teria dúvida de dar mais um ponto. Mas vamos lá. Estilo. Terceiro ponto, né? Estilo. Obras artísticas seguem padrões reconhecíveis de forma ou expressão que permitem inovação sobre uma base estável, que é o que eu acabei de falar. Beleza, ele toca um violão um pouco diferente, mas ele tá tocando um blues, ele tá tocando diferente, mas tá dentro de um estilo que dá para identificar que ele surgiu de uma base que existe e ele saltou, empurrou para frente. Tá, não, aí faz sentido. É que eu fiquei pensando nesses inovadores, sabe? Que o cara que começou a tocar jazz antes do jazz existir. Mas ele bebeu de alguma fonte. Né? Ele bebeu da fonte, Você pega o Picasso, você pega as primeiras obras do Picasso, ele estava fazendo uma obra de arte bem tradicional, assim, pra eles época. Beberam. O Machado de Assis também mudou depois a literatura dele, né? O primeiro livro do Guimarães Rosa não é tão revolucionário também, o Sagarana. Ele é um pouco mais... Tá, esse é o terceiro. Quarto, novidade e criatividade. A arte é valorizada por sua originalidade, surpresa e exploração inventiva dos meios disponíveis. Aí tem a ver com esse contraponto. Esse contraponto é legal. É o que já é reconhecido e a inovação. Isso. Qualquer um dos extremos que você for, você já vai para um caminho ruim. Se você só for para o que é reconhecido, parece meio uma coisa sem vida, né? Sim. Às vezes tem um guitarrista que toca muito, mas é o que você falou, assim, poderia ser qualquer guitarrista tocando. E às vezes tem um que toca não tão bem assim, mas que faz uma coisa diferente. Você fala, olha, tem um... Agora veja, Zé, a gente falou de 4, né? Prazer direto, aptidão, virtuosismo, estilo e novidade e criatividade. Cara, se você fizer um livro que preenche esses 4 aqui, acho que dá pra dizer que você fez já só com esses 4 você já fez uma coisa diferente, né? Já tá num bom caminho. Entendeu? 5. Crítica. A arte gera discurso avelativo que pode vir tanto do especialista quanto do público em geral. As pessoas olham aquilo ali e falam, pô, realmente vamos ter que falar um pouco sobre isso, não dá pra passar desapercebido. Que legal isso. 6. Representação. Muitas obras imitam ou representam aspectos do mundo real ou imaginário, proporcionando prazer nesse reconhecimento. Mímesis. Isso, exatamente. Isso é Platão. Tu vê que ele junta outros, né? Perfeito. Mas o Platão achava ruim isso. Ele achava ruim isso aqui? Porque o Platão tem essa ideia tem o mundo das ideias, né? Que é a realidade. E a gente vive a nossa experiência já é uma mímesis do mundo das ideias. Qual é a crítica que o Platão fazia às artes? É que tem o mundo das ideias, tem a representação, tem a imitação do mundo das ideias, que é o que a gente vê. A arte faz uma imitação da imitação, Perfeito. Então ela está mais distante. Para ele, a filosofia tentava se aproximar mais da ideia, né? Mas o Aristóteles, como bom discípulo que questiona o mestre, o Aristóteles já falava que não. Essa mímesis, essa imitação, por exemplo, na tragédia grega, é educativa, é formativa das pessoas. E eu estou muito mais alinhado com o Aristóteles. Que aí, inclusive, a tragédia foi de onde ele tirou a ideia de catarse, né? Que você tem catarse, exato. Ações e depois purifica. E também tem uma ideia legal na tragédia, que ele falava, homens bons erram. Né? Então, muitas vezes o que acontece na tragédia se dá devido a um erro, a mártia. Né? A palavra pecado, até o conceito de pecado, vem dessa ideia da amártia, que é basicamente errar o alvo. Então, nós nos consideramos homens bons, mas nós sabemos que nós erramos. Assim, as pessoas erram. Né?
E às vezes coisas ruins acontecem quando a gente erra. E a tragédia é isso, assim. Ele fala que a tragédia funciona bem quando mostra uma pessoa que tem uma intenção boa e que sofre. Porque a vida é assim, isso é educativo, é formativo. 7. Enfoque especial. A arte é destacada da vida comum, tornando-se um objeto de contemplação. Tipo... Aí o Duchamp já quebrou essa ideia, né? Individualidade expressiva. Só um comentário sobre isso. Como é que é a frase mesmo que ele fala? A arte é destacada da vida comum, por contexto, cerimônia, atenção ou representação, tornando-se um objeto de contemplação. Esse é um ponto legal do Duchamp, na verdade. Quando ele põe o mictório ali. Porque pensa bem, Wesley, a gente se depara com muitas coisas no nosso dia a dia e a gente não as percebe. Tem um tanto de coisa aqui que a gente passa batida e a gente não está vendo. O que o Duchamp fez? Ele pegou um objeto que ninguém dá valor para aquilo e colocou como uma obra de arte. O que acontece quando você faz isso? Você muda a relação da pessoa com aquele objeto. Então esse destaque, ele é legal e às vezes vale a pena a gente poder destacar algo, até que tem um valor que a gente nem percebe ele no dia a dia, e num museu ele muda de figura e a gente observa aquilo, sabe? O Duchamp eu acho que entraria no 5 também, que é crítica, né? Ele gerou muito crítica, debate, né, burburinha. Exato. Exato, mas eu acho que tem esse valor grande de você colocar um objeto que ninguém esperava que estivesse no papel de obra de arte. E aí muda a sua relação com a arte e com o objeto. Assim, mas daí você percebe que esses critérios eles são curiosos, eles te trazem reflexões, por isso que é um texto pensado. Acho que vale a pena você se debruçar depois, já que você está nessa pegada aí. Estou nessa jornada. O 8º, individualidade expressiva. A arte tende a expressar a personalidade única do criador, mesmo em culturas sem tradição da autoria formal. Guimarães Rosa é isso, né? Muita personalidade dele ali, né? Super. Mas, às vezes, uma arte mais tradicional e tal vai ter muito menos isso, né? Então, tem essa arte como ritual também, né? E como um processo coletivo de comunhão. E às vezes você pega uma música mais tradicional, sei lá, um tambor de crioula de São Luís do Maranhão, assim, vai ter muito menos uma função de uma pessoa representar a individualidade dela. É aquela cultura, a expressão daquela comunidade, né? Aquela música que as pessoas se reconhecem nela. Então, talvez não só individual, como um indivíduo, uma pessoa falando o que ela pensa, mas talvez possa ser também a expressão de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Aí faz sentido. Saturação emocional. A experiência artística está carregada de emoção. Aí o Tolstói assinaria embaixo, porque é isso. A catarse também, né? A catarse. Mas é isso, né? Que ele às agrada vezes muita não vai gente. preencher tudo, porque às vezes a arte pode ser mais racional também, pode ser mais pensada. Desafio intelectual 10. A arte frequentemente envolve complexidade que exige esforço perceptivo e cognitivo do observador. Aconteceu de novo. Eu fiz o contraponto e veio na sequência. Vários foi assim, né? Vários. Ele foi te respondendo depois nos próximos. Me respondendo, porque eu tinha pensado exatamente isso. Às vezes o desafio é mais intelectual, né? Às vezes é mais emocional. 11. Tradições e instituições artísticas. Obras se inserem em contextos históricos, culturais e institucionais que ajudam a moldar seu sentido. Essa é uma das que eu acho Torturado, por exemplo... Essa é uma das que eu considero mais importantes. Acho que foi o que tu começou falando, né? Ajuda... Que é a expressão de uma... E a expressão, às vezes, sua, como um indivíduo, às vezes a expressão de um povo, de uma comunidade, de um grupo, de uma nação. E o 12 vai meio nessa onda também. Ele diz que a arte... Um dos critérios para ele, né, que fortalece uma ideia de arte, é a experiência imaginativa. A arte fornece um espaço para a imaginação, tanto na criação quanto na recepção. É uma espécie de faz de conta estético. Gosto muito também, principalmente por causa desse termo, imaginação, que a gente às vezes não dá o devido valor para isso. Que a gente acha que imaginação é uma coisa assim, estou viajando aqui, estou imaginando outra coisa. Não, a imaginação está presente o tempo inteiro em toda a nossa experiência, porque a gente não se relaciona com as coisas exatamente como elas são.
esse microfone, a gente não consegue olhar para ele como um objeto destituído de tudo que ele representa, de toda a história que a gente tem, né, de todas as conexões que a gente tem. E o que faz a gente ter conexão com tudo isso? A imaginação, né? Então faz muito sentido essa última, que a arte tem a ver com isso mesmo, né? Com o que não está diretamente conectado com o objeto. Né? Você não vai lembrar dos 12, né, de cabeça? Não vou. Mas ele acha, nesse definição naturalista da arte, ele acha que o... Deixa eu ver aqui. Só para não falar besteira. E, se eu não me engano, ele acha que os mais importantes desses 12 critérios é virtuosismo e prazer, os 2 primeiros. Ele acha que uma obra de arte, dos 12. É claro, de novo, a ideia dele com esse texto é que é foda porque a gente sempre pensa criteriamente, em termos de quantos critérios precisam para ser arte. A gente é categórico na nossa cabeça, né? Ele é muito mais fluido. Ele diz, por exemplo, que a capela, quer dizer, ele não diz isso, né? Um exemplo que eu trago aqui é uma pintura de uma pessoa comum talvez preencha 1 ou 2 critérios, mas o teto da Capela Sistina, do Michelangelo, preenche os 12. Entendeu? Mas, vamos supor... É engraçado porque se você for ver o Guimarães Rosa, ele preenche todos esses, o Grande Sertão. Preenche. Fácil. E é fácil identificar. Gabarita. Mas, por exemplo, a obra do Goya, do Francisco de Goya. Aquele Saturno devorando seu filho, sabe essa obra? Não conheço. É basicamente um monstro devorando uma pessoa. Engolindo uma pessoa. E é uma obra preta, escura, com bastante contraste de luz e sombra, mas é amedrontador, assim. Ele encara isso como prazer? Eu não sei se é prazer imediato, eu acho que é mais no sentido de prazer imediato de você tá observando a obra. Por exemplo, se você sente essa parada amedrontadora e isso te dá um prazer, tipo, a obra tá causando em você uma alegria mesmo, uma alegria não, mas uma sensação mesmo que seja um medo, entendeu? Exato, então, mas aí porque que eu ponto de filme, o que é prazer. Eu acho que é essa sentido, lógica assim de causar emoções em você. Eu gosto de um termo que o Kant usa que é o sublime. O sublime é legal, porque o sublime tem um impacto, mas também tem um certo medo junto. Isso, acho que é mais nesse sentido. Tipo, por que a gente gosta de ver um penhasco gigantesco, uma cachoeira gigante? Ou tempestade. Tempestade é bonita, tempestade, não é? Isso é uma sensação do sublime, assim, algo grandioso. É isso, né? Aí. Por exemplo, a gente fala, pô, aquele filme de terror é muito Exato. Legal. E o cara ficou com medo o filme inteiro. Aí tudo bem. Porque isso aí, às vezes acho que é esse sentido. Porque às vezes a gente se perde nessa palavra prazer também, achando que é só gostosinho, né? Que dá um calorzinho no coração. Nem sempre é isso. Exatamente. Às vezes pode ser uma sensação difícil, desconfortável. A arte causa desconforto, né? Também. Mas legal, acho legal muito esse bom. Texto. Depois eu te mando ali para você dar uma olhada. Acho que dá umas discussões legais. Boa. Partindo dessa ideia, Zé, além do Grande Sertão Veredas, o que mais na sua vida aí de obra e de arte você lembra que te ajudou bastante e por quê? O Velho e Mar, você deu o exemplo, eu acho ótimo. Assim, é uma obra que me impactou muito e eu li recentemente de novo, reli. Eu tinha lido uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, sei lá, e reli agora, assim, ano passado eu reli. Foi muito bom reler. Foi muito bom. E isso é uma outra característica de uma boa obra de arte. Você relê ou revê um filme e ele continua bom. Às vezes até melhor, né? Isso é uma boa característica. Geralmente melhor, né? Geralmente melhor. O Velho Mar, ele ficou muito melhor com o tempo. Lá no Trança, eu comecei pelo Admirável Mundo Novo, que é uma obra que eu amo e a gente já conversou aqui. Aí o Grande Sertão Veredas foi a segunda e a terceira obra é a obra do Fernando Pessoa, que é um autor muito importante para mim. Assim, eu gosto muito da obra do Fernando Pessoa, eu posso te explicar por quê. Assim. Vai lá. Então, o Fernando Pessoa é um poeta português do século
do século XX, começo do século XX, ele nasceu... aliás, ele nasceu em 1888, se eu não me engano. Então, ele nasce no final do século XIX. E ele tem uma característica que você vai gostar disso. Eu lembrei de você mais de uma vez em relação ao Fernando Pessoa, porque eu já vi você postando sobre o Eminem, a comparação insólita, né? Fernando Pessoa com o Eminem. Mas porque eu soube por você que o Eminem, ele tinha mais de um autor, que ele assinava com mais de um nome. Ele tem 3 personalidades. Ele tem 3 personalidades e é isso, são personalidades diferentes, não é só que o nome muda, né? Tem o Marshall Mathers, que é ele tem o Eminem, que é... Acho que o Marshall Mathers é realmente a pessoa, o Eminem é o artista e o Slim Shady é o cara meio despirocado, perdão a palavra. Tá. Então, o Fernando Pessoa fez isso, né? E o Fernando Pessoa produziu muita coisa a respeito disso, desse processo dele. Ele tinha várias personalidades? Ele deu um nome para isso, inclusive, que é heterônimos. Alguém tem que avisar o Eminem que ele tem heterônimos. Talvez o Eminem não saiba, mas o nome que o Fernando Pessoa deu é heterônimo. Por quê? Porque ele tinha a percepção de que, às vezes, quando ele produzia uma poesia, aquela poesia parecia estar sendo escrita por uma parte dele que era diferente de outras partes que estavam mais ativas quando ele estava escrevendo outro tipo de poesia. E aí ele teve esse eureka, assim, né? Esse insight de que era como se fossem pessoas diferentes. Aí ele decidiu investigar isso. Que pessoa é essa que está escrevendo? E então ele começou a produzir a obra assinando, mas também a imaginar a biografia desses autores. Então eles têm histórias diferentes. Ele é um autor múltiplo. Então tem a obra em que ele assina Fernando Pessoa. Tem o mestre do Fernando Pessoa, que é o Alberto Caeiro. É o grande mestre de todos os heterônimos. O Alberto Caeiro, ele mora numa cidadezinha pequena, uma vila. Ele vive sozinho, ele vive no campo. E o Alberto Caeiro, ele busca ter contato com as coisas como elas são. Então ele fala, eu não quero saber de metafísica, de tentar entender e tal. A flor é uma flor, é parecido com aquela ideia da arte pela arte, né? E o Alberto Caeiro tem muito essa busca, assim, né? Ele fala que ele quer ter olha a comparação que ele faz. Eu quero viver como se uma criança, se o bebê ao nascer percebesse que estava nascendo. Imagina isso, um bebê, imagina a Ava consciente do nascimento dela, assim, essa novidade do mundo. Ele fala, está desperto para a eterna novidade do mundo. Então ele busca ter contato com isso, as coisas como são. Aí tem o Ricardo Reis, que já é um erudito, é discípulo também do Alberto Caeiro, mas já é um erudito, é um classicista, ele estuda os gregos antigos, né? E aí a poesia dele é rimada, é mais formal, tem regras. O Alberto Caeiro é livre, é uma coisa mais assim, né? Tem o Álvaro de Campos, que é um engenheiro, então um cara mais moderno, que gosta das máquinas, só que ao mesmo tempo ele é o mais despirocado assim, de todos. Então a poesia dele é bem doidona, bem melancólico, bem triste e tal. E tem Bernardo Soares. Bernardo Soares não escreve poesia, ele escreve prosa. E tem uma outra coisa fascinante do Fernando Pessoa. Ele escrevia em todo lugar, a todo momento, e não de uma maneira muito sistemática. Ele tinha um baú no apartamento dele, e ele escrevia, às vezes, em folhetinho que ele ganhava de propaganda de alguma coisa, ele escrevia no verso. Aí ele tinha uns cadernos, ele escrevia nos cadernos. Às vezes, na agenda, no dia ali que ele criou, ele escrevia lá. Arrancava a página e deixava nesse baú. Então o baú tinha muita coisa. E algumas dessas obras estava escrito BS, tipo Bernardo Soares e tal, né? E aí, ou LS, que é Livro do Desassossego.
E tinha muitos desses papéis, assim, com LS e tal. O pessoal foi juntando. Depois que ele morreu, esse baú, ninguém sabia que ele existia. Depois que ele morreu, encontraram. O baú tinha 25 mil pedaços de papel com poemas, obras. Foram juntando esses três textos que tinham LS e montaram um livro. Só que tem várias edições desse livro, cada livro é de um jeito, porque foi a maneira com que o editor imaginou que esse livro seria construído. Não tem uma história linear. O Bernardo Soares fala sobre a vida dele e reflete sobre as coisas, sobre como ele pensa, reflete sobre a arte. E é completamente diferente de todos os outros, entende? Por que essa ideia toda te causou uma... Porque se você for ter contato com a sua experiência, você não consegue perceber que tem horas que você age de um jeito e parece que é diferente de uma maneira que... Às vezes você fala, nossa, por que eu agi assim? E parece que você consegue perceber diferentes padrões dentro da gente, né? Nós somos múltiplos. A gente tende a achar, primeiro assim, não, eu sou um só. Eu sou coerente e tal. Mas se a gente for analisar mesmo, a gente vê certas incoerências, né? E às vezes quando a gente fala assim, uma parte de mim quer fazer isso, mas uma parte de mim está falando que não. Então a gente sabe que tem esses diálogos internos, essas partes de nós. O Eminem deve ter percebido isso e o Fernando Pessoa percebeu também, sacou isso e deu nome para isso, né? E acho que muitos outros artistas devem ter sacado, mas não explicitaram, né? Exato. Aproveitaram para viver só, mas não... Talvez o Shakespeare, por exemplo, percebia, mas isso se transformava em personagens de uma história. Eu tô falando isso porque o Fernando Pessoa se compara com o Shakespeare em alguns momentos, assim. E aí ele fala que é como se o Fernando Pessoa, a obra já foi... No Shakespeare, esses diálogos se dão através dos personagens, né? No Fernando Pessoa se dão através da obra, né? Perfeito. A obra dialoga. Então, isso eu considero uma obra de gênio mesmo. E ele escreve muito bem, assim, com humor muito refinado. Assim. E você tem alguma pintura que te transcendeu, assim? Putz, tem muitas. No meu escritório tem a Grande Onda de Kanagawa, que é uma obra do Hokusai, um autor japonês. Sabe que é aquela... Sim, eu já vi lá barco? no teu... Você viu, né? É uma das obras mais reproduzidas do mundo. Assim. Eu gosto muito daquela obra. Eu acho que ela, diz muito. Ela fala sobre muita coisa, mas aí, de novo, como um pragmatista, assim, eu vou me basear em como ela ressoa mesmo, né? O que ela me diz. É uma onda gigantesca, né? E ela é amedrontadora. Mas eu gosto de lembrar que o personagem central desse quadro é o monte que está atrás da onda, né? Tem o Monte Fuji. E é isso mesmo, eu não sou eu que estou interpretando, porque esse quadro, A Grande Onda de Kanagawa, ele faz parte de uma série de 36, se eu não me engano, 36 gravuras sobre o Monte Fuji. E o Monte Fuji está no centro da imagem, assim, apesar de estar pequeno. Porque pensa a diferença que existe entre uma onda e um monte, né? A onda passa. A onda dura segundos. Quando muito, 1 minuto, né? E quanto tempo dura um monte? O monte está estável, né? E a vida é um pouco assim, né? A gente passa por momentos difíceis, às vezes vem um pensamento difícil, uma emoção difícil, e ao mesmo tempo tem uma certa estabilidade na nossa vivência de ser quem a gente é, nessa perspectiva de quem a gente é. E eu trabalho muito isso no consultório com os meus pacientes. Você assim, botou ali atrás já para fazer essa... Me lembra, e às vezes eu faço isso. Ó, você está vendo aqui, ó, esse quadro representa um pouco isso. E às vezes ajuda a gente a lembrar, né, que a gente está passando por um momento mais difícil e parece que aquilo não vai passar nunca. Ajuda a lembrar assim, é uma onda, é uma onda. Às vezes demora um pouco para passar, mas passa. Né? Eu gosto de deixar os meus livros sempre visíveis. É bom, né? Porque às vezes eu vejo assim, lembro de um... Ah, é verdade. Tem aquilo. Tem aquilo. Isso. Né? E aí o cara abre uma gavetinha e relembra dela ali. Exato. Eu vou te falar, Zé, eu fui um cara que por muitos anos fui ensinado
Primeiro, assim, por muitos anos eu nunca liguei para estudo, né? Fui sempre um cara muito nada a ver com estudo, não queria saber de estudar. Aí quando eu resolvi começar a estudar, eu fui para a área da ciência. E fui para meio que uma hard science já, né? Que eu fui fazer experimento com laboratório, baixar pH de substância, mensurar nível de glicose no sangue dos animais, e aí tem ponto de corte, e aí se a fita tá vencida e você não fez 2 medidas com o animal em jejum durante 6 horas, não vale o que você encontrou. E aí os revisores perguntam se você fez isso e fez mais aquilo, e você tem que provar por A mais B que fez. E foi todo sempre uma questão muito racional, assim. Por muitos anos eu encarava meio estranho a galera que me falava para ler literatura, sabe? Eu falei, puta, cara, perdi tempo, vou ler uma história de uma mulher que toma arsênico. Não tô nem aí pra essa mulher que toma arsênico. Eu quero aprender o quê com a mulher que toma arsênico lá no século, sei lá, início do século XIX. Até que uma vez eu li o livro As Aventuras da Menina Má, que é um livro, olha que título adolescente, né? Título de livro de adolescente. Mas eu li porque... Por que eu li esse livro, na verdade? Eu acho que ele estava muito bem avaliado na Amazon. É um livro do Lhosa. Ah, é um livro do Lhosa. Sim. Estava muito bem avaliado na Amazon. Acho que tinha sei lá quantos mil avaliações. E eu acho que eu tinha lido um texto do Lhosa quando ele ainda era vivo no El País. Ele escrevia para o El País, da Espanha. E quantos anos você tinha? Sei lá, 2 anos atrás. 2 anos atrás. Até então eu nunca tinha lido literatura. Sério, assim, não conhecia os processos, as ideias, o estilo de escrita. E aí, agora eu li toda a obra do Lhosa. Tem 2 livros que eu não li só, dos 20 e poucos dele. E aí eu li esse, na verdade eu li um texto dele no El País. E eu falei, caramba, cara, que jeito diferente de escrever. E era um ensaio dele. Mas daí, quando um ensaísta escreve romance, a parada muda, né? Ele amarra, ele vai se amarrando em você no texto que você fala, caramba, né? E é o equivalente a você ler um livro técnico de uma pessoa que conhece filosofia analítica. Sabe filosofia analítica, ciência continental, lógica, um cara que manja de lógica. Ele dá o argumento, aí você levanta uma objeção quando você leu. Aí no parágrafo seguinte ele quebra a tua objeção, porque ele sabe que tu levantou aquela objeção, porque existe uma falha lógica no argumento dele, mas que ele completa ele aqui. Já levou em conta. Aí tu fala, caramba, cara, é diferente esse cara aqui. Hoje eu consigo identificar de longe um autor que lê filosofia analítica só com base na escrita dele. E é o que ocorre mais ou menos quando tu lê um ensaio de um romancista. Apesar de ser um ensaio, o jeito de escrever é muito diferente. Inclusive tô lendo recentemente um livro chamado O Povo contra a Democracia, que é um ensaio de um autor que argumenta lá que o mundo atual tá... As democracias liberais que o mundo ganhou com muito esforço e sangue depois da guerra, Segunda Guerra principalmente, e especialmente com a degradação da União Soviética, nos anos 90, as democracias liberais estão começando a degenerar em democracias iliberais, que é basicamente um regime onde a gente tem voto, tem eleições, mas as instituições foram cooptadas e a gente não tem tanta liberdade quanto imagina ter. E esse cara, eu acho que ele tem algum romance ou ele lê muito romance, porque é um ensaio, mas é do mesmo estilo. Falei, cara, desgraçado, tá escrito e gostosa de ler, cara. E esse acho que é um prazer que fica recluso a quem lê, né? Uhum. Esse é um prazer recluso a quem lê, você identificar que o cara tem um estilo de leitura diferente. Mas enfim. Aí eu li o livro, a parada do Lhosa lá no El País, e depois eu comprei um livro dele intitulado A Civilização do Espetáculo, que ele faz inspirado no livro A Sociedade do Espetáculo, do Lipovetsky, que eu acho que é o nome dele, não lembro, um sociólogo, que ele faz uma crítica, o sociólogo, na sociedade do espetáculo ao consumismo, exagero, bolsas de 20 mil reais e tal, e o Lhosa faz uma crítica à arte, mesmo, a desvalorização do intelectual e o eclipse do intelectual do debate público por conta de não existir demanda para ele. Eu falei, cara, que escrita legal, velho. Vou comprar um livro de romance desse cara aqui, vamos ver se realmente é bom. Aí eu comprei As Aventuras da Menina Má, que basicamente é ele contando a história dele com a amorosa dele, ou pelo menos inspirado na história amorosa dele, principalmente se passa no Peru, na França, na Inglaterra, no Peru da década de 40, na década de 40 por aí, que ele namora uma comunista.
Aí depois se passa na França, que ele viaja para lá depois de muito tempo e redescobre ela lá, no maio de 68, lutando ali pela revolução, pelos direitos estudantis. Depois ele vai para Inglaterra, e aí ele fica lá na Inglaterra na ascensão do movimento hippie. E aí depois ele viaja pro Japão. E aí termina a história lá no Japão, que ele reencontra essa mulher que ela tá envolvida com a máfia japonesa. É uma história bem legal. E, cara, eu falei, meu Deus, cara, eu li o livro e falava, eu quero voltar a ler. Tipo, eu não queria que acabasse o dia logo pra eu voltar a ler sobre uma história que agregou zero em termos técnicos pra mim. E eu nunca imaginei que ia conseguir sentir isso. Aí ali acho que foi a primeira vez que eu entendi e eu senti o que é uma obra de arte da literatura. E o que foi que pegou aí? Foi isso, tipo, o ruído acabou enquanto eu tava lendo. Sabe, o mundo desacelerou. O ruído baixou. O ruído reduziu. A vertigem que estava em volta de mim reduziu. E eu vivia aquele negócio imaginando diferentes cenários. E aí depois é aquilo ali que eu comentei, né? Que a estética do Lhosa, e não é uma escrita labiríntica, não é uma escrita com neologismos como é do Guimarães Rosa, né? Inventando algumas palavras. Não é uma escrita com pontos sem pontuação igual a do Saramago. Não tem fluxo de consciência. Só que se eu ler um texto do Lhosa, eu vou saber que é do Lhosa porque ele tem frases mais longas, ele tem um jeito dele de escrever que você compreende. E aquilo te leva para dentro do livro. E o que me pegou foi momentos que eu tava fazendo nada, lavando louça, assim, e eu viajava pro Peru da década de 40. Uhum. Eu viajei pra França da década de 60, eu viajei pra Inglaterra da década de 90, e eu viajei na minha cabeça pro Japão. E imaginei todos os cenários que ele descreveu. E eu falei, cara, tem um jeito de eu sair de casa sem sair de casa. Aí depois eu li o segundo livro dele que eu li, foi A Revolta, o Sonho de Celta, que ele contava a história de um irlandês que foi baseado em fatos reais, que foi cobrir, na época que a Irlanda era um país da Grã-Bretanha, do Império Britânico, né? Em 1910, por aí. Roger Casement, ele viajou para o Congo, para a República Democrática do Congo, quando o Congo foi dado de presente por uma conferência mundial para o rei da Bélgica, Leopoldo II, de presente para a pessoa física dele mesmo, como se fosse a fazenda dele, sob o pretexto de colonizar aquele lugar para civilizar o lugar. Porque eram muito selvagens lá, vamos levar a civilização para lá. O que não aconteceu. Né? O Leopoldo II talvez, cara, tenha sido muito mais sanguinário que o Hitler. Só que daí foi com o negro na África, não dá tanto hype, né? Uhum. Como quando é com europeus. E tem, se você botar aí no Google agora, Leopoldo II, tem fotos do cara de pessoas com a mão decepada, porque eles não batiam a meta diária de pegar látex no mato, né? E ele cortava a mão da galera, dava chicotada. Eu falei, caramba, cara, depois fui pesquisar a história real, claro que com os ajustes ali, né, pra tornar mais atraente. Eu falei, pô, viajei pro Congo por um tempão, de uma forma agradável, nas florestas do Congo, nos mosquitos, no calor. E o próprio autor tá viajando também. Cara, muito louco. Ele se transporta. Não, e o Lhosa passou 1 ano no Congo, né, pra levantar os documentos. Ele escreveu A Guerra do Fim do Mundo do interior da Bahia, né? Mas mesmo indo no lugar, ao escrever, é como se ele estivesse vivendo aquilo, né? Então tem esse jogo, né, da arte que é interessante. Cara, né? foi ali foi a minha primeira... E assim, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Eu sou um leitor tardio. E é legal porque o Lhosa foi te trazendo para a literatura, mas a partir de um ensaio, né? Exatamente. Então, exatamente, ele me fisgou. cooptou, né? Exatamente, cara. E aí eu fui lendo, eu li quase todas as obras dele. Eu não li as primeiras lá dele, que é uma escrita aí sim um pouco mais labiríntica, eu não peguei ainda para me aprofundar. E hoje eu não consigo mais me enxergar sem ler literatura, assim. Acho que eu sou um cara, e por isso que desde então eu quero trazer as pessoas para o universo da literatura. Mas eu tinha mais uma coisa para falar sobre isso daí. Aí depois eu visitei Saramago, li vários do Saramago. Aí eu tentei ler alguns de mais influxo de consciência. Não gostei muito no início, mas hoje eu já estou mais acostumado. Então acho que essa... Para mim, assim, foi uma grata descoberta, né? E eu gosto de dar esse depoimento para que as pessoas, muitas inclusive, né? Acho que a maior parte das pessoas que eu conheço
têm a objeção de não ler literatura porque não é útil na visão delas. Exato. E aí você perguntou sobre obra de arte visual, né? Aí eu pensei da Grande Onda de Kanagawa. Tem algo interessante que acontece nas obras de arte, que é uma investigação também, né? Tem essa parte da técnica da arte, que eu até tenho numa dessas 12 definições algo mais técnico, do virtuosismo e tal, né? Na Grande Onda de Kanagawa foi a primeira vez que uma obra japonesa usou um tipo de azul ali, né? O azul da Prússia, que é um tom de azul que não tinha na arte japonesa. Então tem esse caráter inovador, né? E precisa de um tanto de ciência ali também, né? Nessa escolha de ver como é que as diferentes tintas vão reagir umas com as outras, que material eu uso, como é que eu organizo, né? Como é que eu me organizo no espaço. A arte visual tem bastante. Eu fiquei pensando também em uma outra obra que eu também tenho no meu escritório, mas ela não fica tão visível. Eu olho bastante para ela, porque ela fica na minha frente, assim, que é da Escola de Atenas, sabe, do Rafael, que é uma obra mexe muito comigo por vários motivos. Tem uma parte científica de uma investigação mesmo, matemática, que foi o começo da perspectiva na pintura. Foi naquela época, e o Rafael era um gênio da pintura. Então, se você vê a Escola de Atenas, se colocar no Google e tal e ver, tem uma noção de perspectiva muito interessante. As obras do Da Vinci também tem bastante isso. Isso era uma investigação científica, matemática. O Da Vinci fez vários cálculos para trazer essa lógica. É cálculo, né? Isso é profundidade, cálculo. Né? Exato. Profundidade. Então tem ciência ali também, né? E outra coisa que eu gosto da Escola de Atenas especificamente tem a ver com essa coisa de um artista se colocar num outro lugar, numa outra perspectiva. Então ele está ali com filósofos de muitos anos anteriores, né? Então tem ali o Platão, tem o Aristóteles, tem o Sócrates, e você olha para aquelas figuras, eles estão interagindo, tem o Heráclito ali, e isso me lembra de que quando a gente está discutindo aqui, por exemplo, a gente está falando sobre tantas outras pessoas que viveram antes da gente, né? E que discutiram o mundo e que se interessaram por isso, e a gente se baseia muito no que esses outros autores produziram, né? Pode falar. E às vezes a gente quer ver o que tem num paper, por exemplo, né? E precisa ser o mais recente possível, quanto mais recente melhor, contanto que seja num periódico bom e com um estudo bem desenhado. Um estudo mais recente, ele é mais confiável, né? Porque a ciência tem esse caráter de ir evoluindo e tal. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa sobre conhecer o mundo, também é legal a gente saber que esse conhecimento que se traduz em um paper de agora, ele vem de investigações muito antigas e a gente pode ter insights interessantes a partir do que está numa obra de arte, por exemplo, de um autor da literatura ou um dramaturgo, né? O Shakespeare, por exemplo, que é outro autor que eu gosto muito, assim, que me ensina muito sobre a vida. 6 séculos atrás, 5 séculos atrás, estava produzindo algo que ajuda a gente a conhecer o mundo, né? E os filósofos também, né? Os clássicos e os contemporâneos, mas como conhecer o mundo envolve você ter contato com formas diferentes, né, de enxergar o mundo. Então. Você falou ali de como o Leonardo da Vinci usava muitos aspectos científicos nas suas criações, né? Eu acho que uma outra autora que bebeu muito da ciência para criar uma das maiores obras da literatura e da história foi a Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein. Eu li recentemente o Frankenstein. Você já leu o Frankenstein? Li um tempo atrás. Ela bebeu muito quando você vai ver o contexto histórico que ela escreveu. Primeiro que ela tem uma história muito trágica, né? Teve muita morte, morreram vários filhos dela, o marido dela morreu. Ela escreveu o Frankenstein acho que com 18 anos, 17 ou 18 anos. Assinou com pseudônimo na época, porque mulher não era bem quisto, mulher publicar livro, né? Então ficou 5 anos a galera lendo o livro publicado com pseudônimo masculino. Só depois ela abriu que era dela. E o Frankenstein é um boneco de carne, né? Cheio de carne que recebe... Ela não diz no livro, mas tudo indica que ele recebe um raio, um choque, né?
e começa a ter movimento. E nessa época, os estudos do Luigi Galvani sobre eletricidade na contração muscular estavam muito em alta. Era bem nessa época na Inglaterra. Inclusive o Alessandro Volta criou a pilha na época, né? Então veja como um romance tem capacidade de encapsular o tempo, né? E tudo que está acontecendo em volta. E quando você se teletransporta para lá é uma coisa fantástica. Eu acho que eu sugiro todo mundo, embora ele tenha sido escrito de uma forma epistolar, né, por base de carta, o Frankenstein, eu sugiro todo mundo ler, porque apesar de ser... Porque provavelmente a ideia que você tem do Frankenstein é a cultura pop, que ele virou, né, um bagulho pop, mas é um livro muito legal. E quando você for ler, você tem que ler o Frankenstein numa... Porque assim, o Hitchcock, o Alfred Hitchcock, ele dizia que existe uma diferença entre suspense e mistério. Você já viu essa dele? Suspense... Não, que ele falou, não. Imagina que a gente tá numa cena aqui num filme e a câmera tá pegando eu e você conversando. Só que embaixo da mesa tem uma bomba. Mas a câmera não mostrou pro nosso telespectador que tem uma bomba. Tá mostrando eu e você conversando. Isso é uma cena de mistério. Por que esses dois estão conversando? O telespectador sente um mistério. Se a câmera mostra de lá a bomba, mas a gente não sabe que tem a bomba, ele sente suspense. Tipo, cara, aconteceu alguma coisa aqui, vai explodir a bomba, eles estão conversando. Senão é um mistério. O Frankenstein foi escrito numa lógica de mistério. Só que como virou cultura pop, todo mundo sabe quem é o Frankenstein. Inclusive é o nome do médico, né? Nem é o bicho, mas enfim. Você lê de forma com suspense, porque você já sabe o desfecho. Então, quando você for ler, tenta ler, eu sei que é difícil, mas tenta ler pela ótica do mistério. O que vai acontecer aqui? Eu não sei que é um bicho lá na frente que vai se revoltar contra o criador, né? Porque aí você vai ter uma experiência maior do que a autora quis passar. E é uma baita leitura, cara. Eu achei que seria meio infantilizada, assim, mas é uma baita leitura. Tem nada a ver com a cultura pop. Não, e eu gosto dessa ideia de que algumas obras elas testemunham uma época específica, né? E essa época em que a humanidade estava descobrindo eletricidade, assim, né? E como isso muda completamente a forma com que a gente se relaciona com o mundo, né? E a vida tem muito mais de mistério do que de suspense, né? Na maior parte dos casos, a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente não está vendo as bombas embaixo da mesa. E eu recomendo não só ler o Frankenstein como mistério, mas se aproximar da arte a partir dessa postura de se aproximar de algo que você não conhece e não queira conhecer tudo e saber tudo e tal. Se aproxima de algo como o Alberto Caeiro falava, assim, sabe? Como se fosse a primeira vez, como se você não soubesse, né, das coisas. Porque, por exemplo, o Frankenstein, a gente conhece eletricidade. Ao mesmo tempo, naquela época, a gente estava descobrindo, né? Era algo que a gente estava entendendo. Então, agora a gente pode discutir, por exemplo, como é que funcionam nossos impulsos elétricos, né? Como funciona um pensamento. Aí a gente fala, a gente conhece, porque a gente sabe ali potencial de ação, como é que o neurônio funciona. Não, mas tem um tanto de mistério ainda, né? Como eu tenho... Tá, tudo bem, potencial de ação, é impulso elétrico. Mas como é que eu tenho a consciência de que eu tô aqui agora, nesse momento, conversando com Wesley? O que é isso? O que a gente chama de consciência, né? E o tanto de mistério que não envolve ainda, o que ainda está desconhecido, né? Que está para além dos impulsos elétricos, né? E de como esses impulsos produzem uma experiência de viver. Né? Ô Zé, deixa aí a dica para a galera como é que funciona para entrar no Transa. Tá sempre aberto? O Transa está sempre aberto. A ideia é, a cada 4 meses, trazer um tema e aí a gente vai discutir esse tema a partir de filosofia, ciência, literatura, obras de arte. Mas quem entra agora pega as discussões passadas? Tá gravado? Pega as discussões. Fica tudo gravado, todas as discussões são gravadas. E aí o que eu quero mesmo produzir, o que a gente está começando a produzir é uma comunidade que vai discutindo junto essas coisas. Então tem aulas gravadas que eu gravo
para contextualizar a obra, fazendo uma interpretação. Então, no Grande Sertão Veredas, por exemplo, eu produzi 5 aulas sobre a obra. Mas mais importante ainda do que essas aulas, que são aulas até densas, assim, tem aula de 1 hora e tal, que eu vou explicando mesmo, né, a obra. Mas mais importante do que isso é a gente discutir, sabe? Então, juntar as pessoas, poder dialogar sobre elas. Legal. Né? Então, tá sempre aberto, de 4 em 4 meses tem esses ciclos novos e a pessoa entra, pode assistir as aulas gravadas e participar das discussões, que é basicamente usar literatura, filosofia, arte em geral e ciência para aprender mais sobre a vida, né? Sobre como é a vida, como é que é viver. E a galera consegue encontrar no perfil do teu Instagram, que é? Tá, Zé Siqueira, @Zé Siqueira. Tá lá na bio, já tem o link para entrar no trans. Legal. Zé, obrigado aí pela participação, cara. Eu que agradeço. Valeu demais. Pessoal, dê like aqui no nosso episódio para ele ser recomendado e para as pessoas entenderem o valor da arte e quem sabe a gente consiga influenciar uma nova vida a entrar nesse universo, que é um universo que salva muitas vidas, inclusive pode salvar dessa pessoa, mas para isso você precisa deixar o like aqui para o YouTube recomendar mais o nosso episódio. Valeu? Nos vemos no próximo episódio e até lá.